saca só essa questãozinha, tá? Vai estar aparecendo aí na tela, ok? Enfim, aí eu vou ler aqui com vocês e vou discutir ela, enfim. Eu vou resolver ela, ok? É de lançamento oblíquo do Renato Brito. Questão 145. Vamos lá. O jogador Roberto Carlos consegue disparar chutes em velocidade máxima de V0 igual a 30 metros por segundo. Se a bola está no pé de uma rampa inclinada alfa, sendo esse alfa igual a 30 com horizontal, em uma região onde G é igual a 10, o prof. Renato Brito pede que você determine a inclinação θ do chute para que a bola atinja o alcance máximo ao longo da rampa e a altura máxima H+, que essa rampa é capaz de atingir ao longo da rampa. Não, que essa bola é capaz de atingir ao longo da rampa. E ele quer saber... ele quer saber o teto para o alcance máximo e o H máximo. Tá. Legal, tá? Você vai ter o seguinte, a gente vai ter que... uma rampa, deixa eu até colocar aqui de... isso aqui, ó. Aqui uma rampa. Uma rampa inclinada. Certo? Com uma bola aqui. Vamos lá. A gente vai ter uma bola aqui, ó. Inclinada com V0 aqui, ó. Ok? Lembrando que eu ainda não fiz essa questão. Vamos supor que ela percorre toda a rampa, tá? Tudo isso aqui. Certo? Ou seja, esse cara ele vai parar aqui, ó. Na altura máxima. E ele vai percorrer essa trajetória parabólica aqui, ó. Aqui é o alcance máximo. Ok. Certo? A gente vai ter isso daqui. E é isso mesmo, ok? É isso, não tem muito o que falar. Ele quer saber a inclinação. Ok. Primeiro que esse aqui vai ser a nossa altura, que a gente quer considerar, certo? Esse aqui vai ser o nosso alcance. A gente conhece o alfa. Então a gente sabe a relação entre o alcance e entre a altura. Só para saber a relação entre o alcance e a altura, as coisas ficam mais fáceis. Mas vamos lá. O que a gente pode escrever? Toda questão que é de lançamento oblíquo, a gente tem que aplicar o princípio de Galileu Galilei. Olha que chique. A gente vai ter que aplicar que na perpendicular aqui ele está sob a ação de uma gravidade, certo? E aqui ele está sob a ação de um MRU, movimento retilíneo uniforme, bem aqui. Só que o que acontece? Essa questão ela é diferente. Por quê? Porque, cara, ele sim, ele faz o lançamento oblíquo, só que ele fez o lançamento oblíquo, ó, meio que inclinado, certo? Ó, ele faz aqui um lançamento oblíquo inclinado em um ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui, ele é θ. Ok? Não, na verdade, vamos colocar o ângulo em relação a esse carinha aqui. Esse ângulo aqui vai ser θ, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a gravidade inclinada. Entendeu? Por que a gente vai fazer isso? Porque eu quero analisar o corpo aqui, ó. Certo? Então a gravidade ela vai estar inclinada e vai ser um lançamento oblíquo, certo? Só que ele vai ter também uma inclinação. Não, ele vai ter também uma aceleração paralela ao plano, certo? Beleza. Como é que eu posso analisar isso daqui? Vejamos.
Primeiro que a gente vai ter a gravidade aqui, certo? A gravidade atuando. E aí eu vou querer decompor essa gravidade. Bom, como é que eu vou decompor essa gravidade? Vamos ver. A gente vai ter essa inclinação aqui. Ok. E aí a gente vai ter essa inclinação aqui. Não, aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Esse aqui é o peso. Esse daqui é o pra cá também, ó. Esse aqui vai ser um outro peso, né? Uma outra componente do peso. Esse aqui vai ser uma outra componente do peso. Ok. Bom. Esse ângulo inclinado com a horizontal, esse ângulo aqui é o que? Alfa, ok? Ok. Esse aqui é 90 graus. O que mais que a gente sabe? Não, se bem que isso não é uma estratégia interessante. Porque aqui eu estaria analisando o peso. E aí eu vou estar separando os componentes dele errado, né? Calma, deixa eu pensar um pouco. Eu vou fazer um corte aqui e pensar como é que eu posso decompor esse peso. Já volto. Enfim, de várias formas isso aqui funciona, tá? Só que eu dei uma pensada aqui por alguns instantes e pensei o seguinte, olha, que tal eu decompor a velocidade em relação ao alfa, ok? A velocidade aqui e a velocidade aqui, ok? Feito isso, eu decomponho o peso em relação aqui e aqui também. Sendo que esse cara aqui vai ser meu novo, vai ser aqui minha nova vertical, minha nova horizontal. Então, acaba que em relação a esse cara aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos decompor isso aqui. Aqui a gente vai ter em relação ao plano V0 seno de θ, ok. O ruim é que a gente não sabe θ, né? Mas enfim, essa é uma das dificuldades da questão, né? Então, isso aqui é o que muita gente chama popularmente. Peraí, deixa eu até tirar esse θ, que esse θ tá muito grande, ó. Vou colocar aqui esse ângulo aqui. Vou prolongar esse V aqui, ó. E eu vou falar que esse ângulo aqui é θ, ok? É só pra indicar aqui, mas dá certo, dá certo. Esse ângulo aqui é θ. Ou seja, a inclinação dessa velocidade em relação aqui é θ. E isso aqui vai ser o que? Isso aqui vai ser V0 cosseno θ, né? Veja que aqui é θ também, ó. V0 cosseno θ. Ok. Ainda não tá muito claro o que a gente vai fazer, mas enfim. Na real, eu vou ter que usar isso daqui, ó. Ok. Agora, vou decompor o peso. Beleza? Tá, decompondo o peso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que... Esse aqui vai ser o PY. Não, errei. Perdão. Esse aqui vai ser o PX. Esse aqui vai ser o PY. Esse daqui vai ser
o alfa. Melhor, vou colocar um 90 menos alfa aqui. E aí a gente vai ter que seno de 90 menos alfa. Na real, aqui, esse aqui é o peso, mas eu vou considerar como gravidade, tá? Então, enfim, gravidade, ok. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que... eu vou colocar o alfa mesmo. Peso que a gente vai ter que cosseno de alfa vai ser igual a G GY sobre G. Portanto, GY cosseno alfa. Analogamente, GX. Isso aqui é vezes um G, né? Onde GX é seno alfa vezes G, né? Bem de boa. É que eu só decompus enfim, a aceleração da gravidade. Enfim, que eu só decompus mesmo. Tá. Eu decompus aqui. G seno alfa. E é isso, né? Ok. Feita essa decomposição, a gente já vai escrever as equações do movimento. As duas vão ser um MRV, tá? Porque as duas vão ter... Porque nesse caso aqui, ó, esse aqui é o GX. Nesse caso aqui é o GY. Então vamos lá. A gente vai ter que o alcance. Olha, tá querendo inclinação para o alcance, né? Alcance máximo. Vamos lá. O alcance. Não vou nem colocar alcance máximo, então vou só colocar alcance mesmo. O alcance vai ser V0 cosseno de θ. Que multiplica o tempo de voo. Nossa. Enfim. Como é que a gente pode escrever? Cara, eu quero descobrir esse tempo de voo. Beleza. O que a gente tem? A gente tem V0. Ok. A gente tem aceleração. Porque o V0 a gente tem mais ou menos, né? Porque a gente não tem o teto, mas enfim. A gente tem o V final. Isso é legal considerar. Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever isso aqui mesmo, ó. E vamos escrever um Torricelli mesmo, tá? A gente vai considerar esse ponto aqui B. Esse ponto C. Eu não vou usar porque pode confundir. Então vamos usar Torricelli. Aqui, né? Tô só aplicando o Torricelli. E aqui tá errado, tá? Agora que eu tô vendo. Que esse aqui vai ficar o que? Esse aqui vai ficar alcance inicial vai ficar 0. Mais V0 vai ficar o V0 o que? Vai ficar o V0 cosseno, né? De θ.
meio de aqui, ó, GX aqui, ó, ok? Então GX, então G seno alfa, beleza, já temos isso daqui. O que mais que a gente tem potencialmente? Isso aqui vai ficar isso aqui, né? Multiplicou H. Ok. Bom. Difícil, tá? Difícil. Não sei muito como é que eu vou abordar esse problema. Inclusive, não sei se é muito legal escrever aqui tempo de voo. Talvez compense mais eu escrever o seguinte. Vamos ver. Já sei. Vamos apagar esse aqui. E vamos escrever Torricelli, tá? Ai, mas não, porque Torricelli a gente não sabe a velocidade final, né? Aí é uma pena, né? A velocidade final aqui vai ficar sendo zero isso aqui. A velocidade final vai ser constante. Não é nada fácil esse problema. Vou dar uma boa pensada. Aí quando eu encontrar mais ou menos a solução, eu volto pra explicar pra vocês. Só pra o vídeo não ficar muito extenso, né? Era meu intuito fazer a questão e ao mesmo tempo explicar, mas enfim. Só pra não ficar extenso, eu já volto. Bom, eu fui fazendo aqui a questão, certo? E, enfim, eu consegui fazer a letra A. Só que é o seguinte, sem fazer essa questão por parábola de segurança, é literalmente um inferno, tá? Muito complicado, ok? Você tinha que fazer o seguinte, que é o que eu fiz, tá? Ó, dá certo, só que é muito na força bruta você fazer dessa forma. Como é que eu fiz? Vamos lá. Essa equação aqui, ela acabou que não valeu de nada, tá? E essa equação aqui também, ela não valeu de nada, ok? Eu cheguei nessa equação aqui, certo? Eu fiz, enfim, óbvio, eu cheguei nessa equação do alcance. Também cheguei nessa equação aqui, que era relacionando, enfim, fazendo aquela fórmula, bosta, usando aquela formulazinha lá, V igual a V0, T, V igual a V0 mais a T, sabe? Usei essa fórmula, cheguei nisso aqui, ok? Essa formulinha aqui, eu usei na direção, qual direção eu usei mesmo? Na direção vertical, essa formulinha aqui, ok? Porque ela é válida. Por quê? Porque eu queria descobrir o tempo de voo, certo? Em função do ângulo θ. Você vai ver que a minha ideia foi muito boa. Inclusive eu fiquei até impressionado porque assim, eu tive a sagacidade de perceber que eu tenho que relacionar o alcance com o ângulo θ, ok? Eu tenho que relacionar o alcance com o ângulo θ. Para eu relacionar o alcance com o ângulo θ, eu tenho que colocar esse tempo de voo em relação ao ângulo θ aqui, entendeu? Foi isso que eu fiz. Peguei aqui, ó, coloquei
essa equação. Resolvendo essa equação aqui, achei o tempo de voo e coloquei aqui também. Certo? Então essa aqui ela foi minha ideia. E funciona, tá? Funciona. Você vai descobrir o tempo de voo, vai, enfim, substituir aqui, ó. Substituir nessas partes marcadas, ó. Ok? E aí, conta, né? Só conta e conta e conta. Aqui vai ficar tangente, cosseno, enfim, e aí é fazer conta, né? Aqui vai ficar cosseno, seno, enfim, só fazendo conta, acaba que aí você chega nisso daqui, certo? O que eu basicamente fiz? Juntei duas equações, cheguei nesse demônio aqui. Com isso, eu substituí aqui os valores numéricos. E aí, após eu substituir os valores numéricos, eu achei essa equação aqui, ok? Beleza, aí aqui tá a dificuldade realmente. Qual é a vantagem da minha resolução para a resolução do Renato Brito? A minha resolução eu consigo achar o ângulo θ, e além de conseguir achar o ângulo θ, eu consigo achar o alcance, ok? Só que a resolução do Renato Brito, ele usa lá parábola de segurança e fica muito mais fácil, certo? Ele deu lá um argumento, enfim, inclusive eu tenho que dar uma lida lá para ir, enfim, eu ver melhor a resolução dele, porque eu não sei muito bem sobre isso, mas, enfim, ele deu um argumento lá onde ele descobriu que θ é igual a 60. Sendo que eu fiz tudo isso daqui, ó. Eu fiz todos esses cálculos, decompus, fiz a parte física direitinho, certo? Fui fazendo. Olha a trabalheira disso daqui. Para ir eu chegar aqui. Ok, aí que vem uma parte importante. Quando eu tenho isso daqui, certo? Essa equação, o que eu tô querendo? Para eu ter o alcance máximo, eu tenho que ter um x máximo, certo? Esse meu x é tudo isso daqui, ok? O que eu imaginei? Eu imaginei fazer o seguinte. Eu imaginei que esse meu alcance, ele era igual ao f de x, ok? E além disso, eu imaginei que não, ou melhor, antes eu decompus, né? Para aí ficar o alcance, que é igual ao f de x, ser igual a o seno de θ, que vai multiplicar com o seno de θ mais 1, certo? Enfim, esse seno de θ eu vou chamar de função g de x. Esse cosseno de θ mais 1 eu vou chamar de h de x. Aí que tá a sagacidade. Tem que derivar. Aqui, quando eu vou chegar nisso daqui, eu tenho que derivar. Como é que deriva? Usando a regra do produto, ok? Eu confesso que eu usei o chat GPT para meio que eu saber. Como calcular o maior valor disso? Aí ele falou, é só derivar, enfim, alguma coisa assim, né? Aí acabou que eu sei derivar isso daqui porque, enfim, é só usar lá a regra do produto, né? Enfim, usando a regra do produto, a gente vai derivar esse cara aqui, deriva esse cara aqui, certo? E aí a gente aplica a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Esse aqui, ó, derivada de f de x. A regra do produto é o seguinte: se a gente tem uma função aqui, desse tipo, ó, esse aqui é uma função composta, tá? Isso aqui é uma função composta. Ok? Se a gente tem uma função composta assim, a gente pode escrever o seguinte. Deixa eu dar uma diminuída aqui. A gente pode escrever que derivada de f de x vai ser igual a derivada de g de x
que multiplica derivada, não, sem derivada, né, h de x, mais derivada de h de, não, oh meu Deus, g de x normal, vezes aqui, derivada de h de x. Eu sei quem é g de x, eu sei as derivadas também, né? Derivadas até que clássicas são essas, né? Então é isso aí, é só aplicar isso daqui, que aí com isso a gente chega aqui θ igual a 60. Bem simples, né? Ah, sim, mais uma coisa. A gente chega nessa expressão aqui, e com isso eu só igualei igual a zero. E com isso eu igualei essa função para isso ser igual a zero. Por quê? Porque sim, eu tenho que igualar igual a zero, né? Para mim que descobriu o máximo, eu tenho que igualar igual. Oh meu Deus, tem que igualar igual a zero. É lasca. Eu tenho que igualar com zero. Então eu igualei com zero. Esse seno aqui ele tá me incomodando, sabe? Porque é como se aqui eu tivesse um x e aqui eu tivesse, sei lá, um z em função de y, né? Que não é legal. Então eu coloquei esse seno, fiz aqui uma relação trigonométrica até que básica. E aí deu isso daqui, certo? Com isso, descobri que o cosseno é 1/2. Aí eu descobri que o θ aqui é igual a 60. Beleza. Com o θ sendo igual a 60, eu descubro o alcance, tá? Na verdade, com o θ sendo igual a 60, eu descubro a letra A, descubro, além disso, o alcance. E tem uma outra coisa, eu consigo descobrir o H máximo, eu consigo descobrir esse H, certo? Eu falo que... Eu posso falar que o H... Ele vai ser igual aqui o zero, né? Começa do ponto zero, mais... Deixa eu dar uma olhada aqui, vai ficar V0 cos... Não, V0 seno... V0 seno de θ. Multiplica tempo de voo sobre 2, né? Mais 1/2 multiplica g, tempo de voo sobre 2 ao quadrado. Então você vê, né? Questão muito complicada. Assim, se você não fizer por... Se você não fizer por... como eu posso dizer? Por parábola de proteção, fica muito complicada essa questão. Então é muito importante que você leia a teoria, né? Inclusive isso serve pra mim. Pra eu ler a teoria, ler parábola de proteção e não ficar derivando onde não pode, porque aqui também tem mais uma outra conta, fora que assim, bem provável de que eu errar alguma conta por aqui, ou errar a derivada, então não é só a física também, certo? Realmente é uma questão bem completa, tá? Eu não vou fazer esse H, porque senão o vídeo já vai se estender muito, mas realmente bem complicada essa questão. Mas é isso. Fazendo por parábola de proteção é mais fácil. Só que eu acho que é válido, né? Você ver um raciocínio que ele é diferente. Você ver o que fazer, o que não fazer. Como derivar. Com essa percepção química que eu tive, né? De decompor gravidade. De decompor velocidade. Porque isso ajuda muito também em outras questões. Enfim, é isso. Tchau.